Bom, o tema de hoje, isso vai ser um debate, eu espero que vocês participem, tá? Não estou aqui palestrando nem nada, até porque a intenção é introduzir o assunto, eu não sou especialista na área, embora seja egresso da Faculdade de Direito. Esse é um tema que não é muito ventilado, tá? Porque nós não temos uma tradição nesse sentido. E o que existe, na realidade, é uma série de analogias que podem ser feitas e de maneira que esse instituto jurídico possa ser absorvido e possa ser implementado na sociedade. Porém, ele é bastante interessante e ele instiga muita curiosidade das pessoas, justamente porque nós estamos vivendo um tempo de uma série de arbitrariedades que vem sendo aos poucos descobertas e que vem sendo motivo de preocupação de todos, né? Pelo menos de mim, certamente, acredito que de vocês. Então, é interessante falarmos sobre esse tema, ele foi votado, então vamos começar. Antes de mais nada, a nossa sociedade filantrópica, ela... Júlio, você está gravando, né? Positivo. Ela tem a missão de modelar uma civilização, então nós sempre vamos falar sobre isso, nós queremos modelar não apenas no sentido de buscar o entendimento do que é uma civilização do mais alto nível e que nós buscamos como seres inteligentes e como cidadãos responsáveis e interessados no bem comum, mas também de construir essa civilização. A nossa visão é orientar indivíduos e entidades em prol do bem comum, portanto, essa é a forma como nós vamos realizar essa missão. E os valores são, como já mencionado antes, verdade, razão, equilíbrio e intensidade. Nossos trabalhos vão acontecer sempre dentro da perspectiva da filantropia e da difusão do conhecimento. Então, sempre que nosso braço alcançar, nós vamos realizar ações, que não necessariamente são apenas de estudos, mas também de mobilização, de participação em eventos, de participação na mídia, de consultoria graciosa para aqueles que precisam da nossa assistência. Temos inúmeros projetos nesse sentido, mas, por enquanto, vamos começar lentamente com a difusão do conhecimento. E um desses projetos são os debates bimestrais, como esse, sobre temas importantes da atualidade. Quando a injustiça se torna lei, a resistência se torna um dever. Eu vou pedir que todos, aproveitando só que a gente está aqui nesse momento, coloquem no mudo, porque eu acho que vai ficar melhor para a gravação. Quando vocês forem falar, vocês tiram do mudo, que aí a gente não fica com nenhum ruído e todos vão poder ouvir melhor. Inclusive, acho que isso vai resolver parte da questão do som que foi levantada antes. E agora, aproveitando que eu pedi para vocês colocarem no mudo, agora tirem do mudo quem souber quem falou essa frase. Essa aí é uma versão, eu acho, do Luther King, né? De uma frase do Luther King, ou não. Ele tem uma frase muito parecida com essa, que eu até postei no grupo esses dias. Mas não é do Luther King, é do Mandela? Ou é do Thoreau? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Então já temos, peraí, só um segundo. Nós já temos dois votos. Uma falou Thomas Jefferson, o outro falou Mandela. Quem mais? Foi o Abraham Lincoln que falou. Vou jogando, eu vou acertar. Eu não vou chutar nenhuma. Bom, deixa para a gente voltar para esse tema depois. Vamos seguir, tá? Mas essa polêmica vai ser resolvida, não se preocupem. Nosso tema de janeiro, desobediência civil. Nós vamos passar pela história, pela sua base racional, ao tema como instituto jurídico e falar sobre o que está acontecendo hoje em dia. Então, aqui vem outra citação interessante. Nunca haverá um Estado verdadeiramente livre e iluminado até que este reconheça o indivíduo como um poder maior e independente, a partir do qual todo o seu poder e autoridade emanam. E eis aí o autor que primeiro cunhou o termo de desobediência civil. Henry David Thoreau, que inclusive em escritos da época era mencionado que ele gostava de fazer a brincadeira, né,
brincadeira do som do nome dele como Thoreau, né, que significa por completo, mas é Thoreau, na verdade, que é o sobrenome dele, um autor americano, apesar do sobrenome francês. Seus pais tinham origem francesa. Mas essa frase foi efetivamente dele. E aqui vocês veem o caráter liberal dessa frase, nesse destaque anciano, onde o indivíduo como poder maior e independente. Tenho certeza que o Júlio pode falar muito sobre isso, e vai querer falar, e eu estimulo que fale, que me interrompa a hora que quiser, porque isso daí é uma das nossas máximas, né? Se nós queremos falar em liberdade, é importante que o indivíduo seja a dimensão mais sagrada de todas aquelas que nós vemos no Estado e todas as suas ramificações, tanto na vida pública quanto privada, a partir do qual todo o seu poder e autoridade emanam. Ou seja, efetivamente, é para o indivíduo. Diga. Quem? Quem quer a palavra? Quem foi que falou? Não pedi a palavra. Alguém pediu a palavra, gente? Não. Alguém quer falar? Não, eu não falei nada. Bom, Vitor, sua palavra foi retocável, não poderia acrescentar. Eu gosto muito de uma coisa que o Olavo de Carvalho diz sobre o poder da personalidade humana, né? Quando o homem ele desenvolve o seu potencial, ele se torna capaz de fazer muito mais do que 100 homens juntos, por exemplo, né? Quando o homem desenvolve sua personalidade, quando uma pessoa desenvolve sua personalidade, isso aí é o contrário do coletivismo, né? Sociedades com indivíduos fortes são sociedades coletivamente fortes. Agora, o coletivismo faz o contrário, ele dissolve a identidade individual para poder colocar no fecho, né? A ideia do fascismo, né? É todo mundo junto, como se fosse uma massa. Fechos ali, até o símbolo do... Opa, Vitor, deixa eu interromper minha própria fala. Apareceu uma mensagem aqui. Eu estou aqui, ó. Eu já vi, Nós Júlio, eu já Uma vi. reunião. Nós Excelente. seremos removidos, Não mas vamos ser mais removidos. não vamos ser. Não vamos ser, porque eu ganhei de presente, por minha conta ser Excelente, nova. excelente. O Mas pode acesso concluir isso, sim. Sim, excelente, eu vi. contínuo. Bom, e aí essa ideia de que quando você fala de liberdade do poder do indivíduo, tem tudo a ver com isso. Não adianta a gente substituir a ideia do poder individual por uma coletividade amorfa, pelo homem de geleia, porque assim a pessoa humana, aquilo que está lá na Constituição Americana, a busca pela felicidade, depende intrinsecamente da capacidade do sujeito ter consciência de si mesmo, dele exercer sua liberdade, dele exercer sua vontade, dele exercer suas livres escolhas, o poder do voto absoluto, né, que agora eu não lembro se é o Mises ou Hayek que diz que quando você está numa prateleira com 1000 balas, o seu voto é absoluto, diferente de uma eleição, por exemplo, onde o candidato em quem eu voto pode perder as eleições. A bala que eu escolho é a bala que eu vou consumir. Isso tem tudo a ver. O poder de voto da escolha é o poder absoluto. E não por acaso, a nação que estabeleceu melhor esse paradigma, na minha opinião, que é os Estados Unidos, é a nação que tem assim uma estrutura de liberdade e de usufruir da liberdade diferente de todas as outras, né? Você pega, por exemplo, a área por metro quadrado do cidadão americano é a maior do mundo. Estou falando de espaço físico. Até mais ou menos da década de 80, a classe média, a maior classe média do mundo, também era americana. E assim por diante. Você vê, cara, que assim, a renda per capita dos países da Escandinávia, desculpa, já te passo a palavra, desculpa a digressão. Mas você vê, né? Sei lá, a finlandesa que mora, ganha super bem, filha, ou o sueco, ou a norueguesa, eles estão lá muito bem, ganhando muito bem, mas quando eles querem abrir a empresa deles e ganhar o mundo, eles saem de lá e vão para os Estados Unidos, porque
não é só uma questão de renda, mas a questão de possibilidades, de É um mundos, hub central, né? de É um mundos exemplo. inventados, de possibilidade de criação. É disso que a gente está Tudo isso, e falando. parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. Você usou um termo, você falou consciência. Vamos falar sobre Sim. isso agorinha. Opa! Mas vocês não acham que tudo isso que vocês estão falando foi agora questionado com a eleição americana? Ah, sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, mas aí justamente é o tema do que a gente está falando, né? Isso daí vai desaguar em todos esses processos menores, porque se no tronco, se na ética, se lá no core existe um princípio que precisa ser respeitado em todos os demais processos, quando ele é desrespeitado, você pode voltar à origem e falar, olha, tem alguma coisa errada aqui. Mas o que é interessante é que justamente ainda é tempo de mudar, porque existe essa intenção original. E isso tem muito a ver também com a desobediência civil, né? A história que gira em torno desse termo, ele foi cunhado pelo Henry David Thoreau, ele século XIX, né, um cidadão do século XIX, e ele escreveu esse livro em 1849, numa época em que, século XVIII, grandes revoluções aconteceram no mundo, né, que foram as que melhor moldaram as democracias modernas, que foi a Revolução Americana e a Francesa. Toda a teoria que ambientava esse conhecimento era o transcendentalismo, ou seja, uma influência multicultural, uma busca por conhecimentos filosóficos das mais diversas escolas, chegando até a escola indiana, né? Chegando até os Upanishads e buscando elementos que pudessem trazer uma visão mais apurada da natureza e da relação do homem com essa natureza, inclusive que é questionado pelo David Thoreau. O livro mais famoso dele é o Walden, não é a Desobediência Civil, e ele trata justamente da vida no campo. Será que o progresso está, de fato, trazendo o que há de melhor? Então, eles sempre voltam para a origem, sempre voltam para os princípios, e essa oxigenação permite que novas ideias sejam cunhadas e que, se nós chegarmos a um ponto onde algo está errado no meio do caminho, nós podemos olhar para trás e entender onde foi que nós erramos. Então, nada é um erro absoluto. E é uma época onde grandes mudanças aconteceram, né? Toda a teoria e o movimento anti-escravagista, que acabou culminando com a 13ª emenda à Constituição norte-americana, que aboliu a escravatura. Outros temas, outros documentos, além da Declaração da Independência, mas também o dever de submissão ao governo civil de Paley, influenciaram esse pensamento, que gira em torno de um Estado que deve servir ao cidadão, e não o contrário. E nós temos aí, nesse contexto todo, exemplos históricos de como a desobediência civil, mesmo antes da definição do seu termo, mas sempre dentro desse contexto histórico, já se mostrava como uma possibilidade, como o Boston Tea Party, né? Que no prenúncio do movimento de independência norte-americano, os cidadãos de Massachusetts, em rebeldia às tarifas de uma série de produtos, né? Foram produtos que foram tarifados de todas as formas possíveis. Isso foi nos idos de 1860, onde a coroa britânica queria recuperar parte dos seus prejuízos, tributando os colonos. E como esse movimento foi um dos primeiros onde a desobediência civil se mostrou e se manifestou, Boston Tea Party. Depois, finalmente, culminando com a independência norte-americana. No caso, outra escola que foi interessante, que não tem relação, que fique bem claro, tá? Mas que também mostra uma certa rebeldia com o que está sendo imposto naquele momento por aquele governo específico, é o anarquismo, onde a autoridade e a hierarquia ficam em segundo plano. Então, de novo, se nós olhamos para a história, tudo vai fazendo sentido, tudo está conectado. E, finalmente, no século XX, quando Thoreau, lá atrás,
havia desenvolvido, havia cunhado o termo desobediência civil, ele talvez não imaginasse quantos desdobramentos isso teria, principalmente no século XX, tantos anos depois. Mahatma Gandhi, com sua resistência não violenta à coroa britânica, o Nelson Mandela, no apartheid da África do Sul, outros exemplos que não foram tão bem sucedidos, né, que foram sufocados com violência, né, tinha que ser também um governo comunista, que foi a greve geral na Alemanha Oriental, terminou com o óbito de, salvo engano, 55 trabalhadores, não houve qualquer flexibilização, não houve um reconhecimento, e aí nós vemos, né, como um governo liberal, um governo democrático encara um problema que é contra a sua própria gestão e como um governo autoritário, né, socialista, reage ao mesmo problema. Não à toa, os maiores massacres da história da humanidade vieram de governos autocráticos socialistas. O caso de Rosa Parks, eu não sei se vocês conhecem a história da mulher norte-americana negra, Rosa Parks, que se recusou, havia uma distinção dos bancos que eram para brancos e bancos que eram para negros, dos transportes públicos e diversas. Tá? E ela, em 55... Uhum. Diga, Luiz. Virou até filme. Virou filme, né? Eu não cheguei a assistir esse filme. Se você me permite, Vitor, desculpa Sim, atrapalhar a claro. fala, mas esse evento da Rosa Parks, eu estava assistindo uma palestra sobre isso, desencadeou todo o movimento de direitos civis que veio logo em seguida, com Martin Luther King, que foi alguém que leu Thoreau, e que bebeu também o movimento dele de não violência, até também influenciado pelo Gandhi, que você citou, e bem sucedido, né? Um movimento bem sucedido que... Exato. Não, e a beleza disso tudo é justamente você identificar que não é um tema absoluto, onde você só tem um resultado. É um tema em construção, é um tema que foi espontâneo por parte da população, em todos os casos. Em todos os casos. Foi justamente um poder que, de forma abusiva, extrapolou aqueles que deveriam ser os seus limites para poder fazer valer a sua vontade, enfim, e organizar a sociedade. E quando esse limite ele é desrespeitado, a própria população se vê na posição de ter que reagir. Mas a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais adiante. Continuando aqui, o May Day de 71, contra a Guerra do Vietnã. Isso daí foi uma semana, na verdade, no mês de maio de 71, nos Estados Unidos, quando uma série de jovens, em sua maior parte, protestaram contra a Guerra do Vietnã, que na visão deles era totalmente errada e ilegal, e foi o maior encarceramento em massa já ocorrido na história. Foram 12 mil pessoas presas. Você teve uma grande manifestação a exemplo de Woodstock, onde ficaram reunidos numa praça ouvindo rock e acampados. E o governo americano entrou com uma medida de revogar a autorização para aquele que era um protesto inicialmente autorizado, ou seja, não era desobediência civil até aquele momento. Uma vez que houve a revogação e muitos saíram, mas uma grande massa permaneceu, tanto na praça quanto em igrejas ao redor e outros estabelecimentos do poder público, principalmente, a partir daí começou a ser delineado, passou a ser entendido como um ato de desobediência civil, que culminou, finalmente, nessas prisões. O governo da época era de Nixon e ele saiu bastante prejudicado pelo ocorrido. E a Primavera Árabe. Muitos atribuem como sendo um reclame pela democracia por parte das nações árabes sob o jugo autoritário daqueles países, norte da África e no Oriente Médio. O melhor governo é o que menos governa. Tem outro contemporâneo de David Thoreau, e ele coloca esse espírito liberal que pode remontar justamente a John Locke, que é a origem de tudo que acontece, né? Um dos
contratualistas que melhor embasou as revoluções de maior importância para os Estados democráticos de direito. Desculpa, Heloísa, você ia falar? Não, não. Não ia falar, não. John Locke ele enxergava o estado de natureza como efetivamente diferente de Thomas Hobbes. Então, ele não entendia que o homem era o lobo do homem. Ele tinha uma visão um pouco mais favorável, um pouco menos preocupada com a formação do famoso Leviatã, né? Com a formação do que efetivamente seria um Estado com muito mais peso e com muito mais poder centralizador. E ele entendia que a obediência civil, veja bem, não estamos falando de desobediência, sim obediência, porque desobediência foi um termo que foi cunhado centenas de anos depois. A obediência civil era um dever moral. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? Efetivamente, você não responde às leis e você não cumpre o seu papel como cidadão porque está escrito, ou porque o governo mandou, ou porque eles colocam uma arma, em última análise, né? Obrigam você a fazer isso. E sim porque é o correto de se fazer. Portanto, partindo daí, pode-se também chegar à conclusão que a desobediência é também um dever moral. A partir do momento em que aquilo que está sendo solicitado do cidadão não está dentro dos parâmetros do que é correto. E a própria revolução é uma obrigação quando há abusos do Estado. Então, vejam, John Locke morreu 71 anos antes da independência dos Estados Unidos. E ele já falava sobre a questão, né, da obrigação moral da revolução quando há abusos do Estado. Então, toda essa base liberal, esse pensamento, ele faz parte da mentalidade dos autores da época, dos filósofos, dos políticos, e foi esse o espírito que trouxe os Estados democráticos de direito. Acho essa frase muito interessante, muito curiosa. Ao invés de amor, dinheiro ou fama, me dê a verdade. Isso daí no melhor espírito iluminista, justamente falando sobre como efetivamente o que importa é o que está por trás da letra da lei, e não efetivamente a sua mera impressão. E aí, quando nós vamos efetivamente agora tentar entender qual é a estrutura que embasa esse instituto, que é um instituto jurídico, né, que se tornou um instituto jurídico, tudo surge a partir das ideias ou reclames da sociedade, e o direito, uma vez observando essas necessidades, ele vai positivá-las, ele vai transformá-las em norma, né? O que acontece é que as constituições desses estados democráticos de direito, como os Estados Unidos, como a França, como o Brasil hoje em dia, elas são juspositivistas. O que significa isso? Significa que você tem as normas, ou seja, a vontade que emana do povo, colocada em letra, em norma, por escrito, ok? E essas leis, elas precisam ser seguidas. Porque lá atrás houve o pacto, que foi dos contratualistas, como Locke, como Hobbes, Rousseau, onde efetivamente os cidadãos coletivamente entregam, ou melhor dizendo, né, para o Júlio não me puxar a orelha aqui, individualmente entregam os seus, efetivamente, os seus poderes de decisão e a sua capacidade de autonomia e liberdade para um Estado que vai zelar pelos interesses de todos, impedindo que ocorram injustiças. Então, o juspositivismo vai ser essa estrutura legal, onde a lei é escrita. E ele é escrito pelo Estado, pelos nossos representantes. Porém, ele é alicerçado no justnaturalismo de Locke, onde, efetivamente, o direito natural é aquele que era visto como direito, e aí você pode ter base religiosa, direito de Deus, você pode ter uma base cosmológica, porque são as leis da natureza. Eu ouço muitos amigos falarem sobre isso que não são particularmente teístas, né? Eles são ou agnósticos ou ateus, e eles falam, não, mas o universo funciona assim.
próprio Bhagwan Sri Rajneesh fala muito sobre como a observação da natureza nos traz muitas verdades. Ou, efetivamente, isso pode ser através de uma conclusão racionalista, como foi da época dos iluministas. Então, de qualquer uma dessas fontes, nós chegamos ao justnaturalismo, que é o direito original, a que todos os homens se instintivamente reportam e entendem que é o conceito de justiça. Ou seja, o justpositivismo, que são as leis do Estado, não podem existir não podem existir com base em éter, com base em absolutamente nada. Eles são, efetivamente, aqueles primados de justiça, de harmonia, de paz universal que todos os indivíduos buscam. E, portanto, essa ética intrínseca, esses alicerces, eles não podem jamais ser corrompidos. Sob pena de, se o forem, aí sim justificar que o indivíduo acesse o Instituto da Desobediência Civil. Portanto, ele é um instituto que vem para resgatar o coração das leis, né? A alma, a origem delas, a intenção do legislador constitucional, dos Founding Fathers norte-americanos, dos revolucionários franceses, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que são os ideais hierarquicamente superiores e que vão, através deles, filtrar se aquela norma é ou não é uma norma injusta. E, uma vez sendo injusta, vai autorizar a desobediência civil. Autores que falam sobre esse tema, além de Thoreau, que o cunhou e efetivamente não o desempenhou com maestria, foi bem interessante, porque apenas em uma ocasião da sua vida, duas no máximo, agora me falha a memória, mas uma que foi das mais comentadas, foi quando ele foi preso por um dia por não ter pago os tributos eleitorais. Ele não concordava com uma série de ocorrências da época e iniciativas do seu governo, e ele se recusou a pagar. E por isso foi preso. Mas pagaram a fiança para ele imediatamente, e ele foi preso, mas ele fala sobre isso justamente na sua obra. Mas é efetivamente a sua prisão que faz com que se legitime essa desobediência civil. Você está aceitando a punição que lhe é imposta e você está declarando para todos que aquela punição é indevida e que ainda assim aquele governo está cometendo esse erro. Portanto, o que perfaz esse ato da desobediência civil não é apenas o ato abusivo, é também o desrespeito por parte, ou melhor, a desobediência por parte daquele indivíduo que enxerga que existe, ou de uma coletividade que enxerga que existe um abuso, e efetivamente a punição injusta. E outros autores mais recentes, como Rawls, como Brownlee, vão falar sobre como esse instituto de fato se concretiza. Então, as raízes são em Thoreau, né? A principiologia vem de lá. E ele fala muito sobre consciência. Inclusive, antes de eu seguir, peço desculpas de não ter mencionado antes, mas ele costuma dizer que a lei ela nunca pode ser maior do que é certo. A consciência dos legisladores, dos políticos, advogados, ministros, funcionários públicos, esses são servidores do Estado. Eles não podem pensar apenas com a cabeça, porque a cabeça pode resultar, segundo ele, num serviço que vai ser ou para Deus ou para o diabo. Mas, efetivamente, ele tem que apelar à sua humanidade e compreender que a sua consciência dos heróis, dos patriotas, dos mártires, dos reformados lato sensu e dos homens que vai justificar uma ação perfeita nos olhos de Thoreau. Então, esse é o marco lógico que ele comenta. Antes que eu siga, se alguém quiser me interromper, pode ficar à vontade, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que o que a gente está vendo ocorrer no Brasil de hoje
está tudo levando a uma desobediência civil. O que vocês acham? Tá? Aquela atuação do STF fazendo o que faz, soltando criminosos, perigosos, né, traficantes, e prendendo pessoas que são inocentes, como o Eustáquio. Eu concordo plenamente. Eu acho que urge uma mobilização no sentido de desobediência civil. E isso é interessante porque eu penso que o povo brasileiro ele sempre foi muito refém dos burocratas que o regiam e também de um certo apelo paternalista, né? Tem Getúlio Vargas, o pai dos pobres, e você tem Lula, né? O filho do Brasil. A gente sempre tem mitos assim salvadores, e falta a nós uma coisa que de repente surgiu lá pelos idos de 2015, onde a gente botou 7 milhões de pessoas agentes, né? Os 7 milhões de brasileiros foram às ruas para derrubar a Dilma Rousseff. Isso foi algo inédito na história brasileira, porque pela primeira vez a gente ouve falar do porteiro ao cortador de cana sobre quem vai ser o próximo presidente da Câmara. Hoje se discute mais política em alguns bares do que futebol. E a gente precisava dessa consciência, a gente precisa dessa consciência para poder agir, né? Não dá para agir baseado na ignorância. A gente tem que agir baseado no conhecimento, e eu acho que, com os desmandos que nós temos, é hora do povo brasileiro se tornar o redentor dele mesmo. Não acho que o caminho seja, por exemplo, por um apelo às forças militares, né? Eu estava citando essa questão paternalista, né? É sempre um poder exercendo simbolicamente uma função paternal. Os militares nos salvaram, de fato nos salvaram, mas acabaram ficando demais para além da conta. E eu tenho todo o respeito aos militares, é importante que se diga isso, não só por 64, mas muito também pela Força Expedicionária Brasileira e tal. Tem militares na minha família, mas o ponto não é esse. O ponto é que as Forças Armadas têm as suas funções na salvaguarda da segurança nacional. A função dos militares não é, por natureza, governar. E quem deve governar é o povo. Todo poder emana do povo e deve ser exercido por ele, ou direta ou indiretamente pelos seus representantes. Então, uma vez que o povo tem consciência e agora começa a se manifestar, ele não precisa apelar para ser salvo, a não ser que de forma muito cirúrgica, mas ele pode se tornar, pela primeira vez, no caso do povo brasileiro, autor da própria história, né? Capitão do seu próprio destino. E isso é maravilhoso. E eu acho que tudo pedem uma ação popular, consciente, pacífica, mas firme. E se o desdobramento for uma intervenção cirúrgica das Forças Armadas, por exemplo, eu não me contraponho, conquanto que os militares façam o que eles não fizeram em 64, de devolver o poder aos civis. Bom, essa é a minha opinião. Desculpe pela extensão da fala. Todos em silêncio. Não, isso é um debate. Eu acho fundamental que vocês façam intervenções e, por favor, sintam-se à vontade de me interromper quando for cabível, quiserem fazer algum apontamento. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Sim. Por favor. Eu tinha uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tinha uma longa tradição de desobediência civil, né? Todo mundo sempre ouviu falar que no Brasil tinha leis que não pegam, né? No Brasil há leis que não pegam. Era desobediência civil materializada no dia a dia das pessoas, né? E a gente vem num longo processo, né, de
de cobrança, de ética, né? Que lá nos anos 80 começou com a campanha por ética na política, né? E isso desembocou depois numa cobrança de ética pessoal, de integridade, de aderência às leis, né? Compliance. E de compliance, né? Entendeu? E nesse momento as pessoas percebem que há um excesso de leis ou que há determinadas leis que não permitam que elas dentro da visão independente das suas próprias vidas, né, que elas não consigam simplesmente viver, né? Vou fazer uma observação sobre a Primavera Árabe, né? Que o estopim da Primavera Árabe não foi uma demanda por democracia, né? Na verdade, foi o estopim da Primavera Árabe foi um problema absolutamente local, né? Que um vendedor de tomate, né? Um ambulante, né? Chegou no limite em que ele não aguentava mais, não a falta de democracia, mas a opressão O Rapa, né? Hã? O famoso Rapa. Que é a opressão que nem subornando, nem pagando o suborno diário, a ele seria permitido trabalhar para obter o sustento dele, e ele se imolou tocando fogo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um trajeto interessante aí para a gente refletir sobre essa nossa a época que a gente simplesmente eu falo a gente, mas de uma forma genérica, né, que as pessoas simplesmente irresponsavelmente em alguns momentos, mas de forma bem independente, não acatavam determinadas leis, né? E a gente vem num processo de cobrança que desandou num punitivismo, né? E hoje a gente está aqui discutindo a questão da desobediência civil, mas é por aí. Prezado Saé, gostei muito do seu comentário sobre a Primavera Árabe lá no grupo. É um assunto que eu ignoro bastante, gostaria muito de ouvi-lo sobre isso no momento oportuno. Aliás, eu deixo a sugestão para que a gente trate desse tema num futuro debate. E eu gostaria de saber, inclusive, não é o momento mais oportuno, a gente pode deixar isso para depois, porque me parece que os governos que foram financiados lá pelo Obama, como você bem falava, os governos que vieram depois, eles se tornaram mais autoritários que os governos que caíram, né? É o que assim, por alto... É fato, Júlio, que a Primavera Árabe foi um fenômeno, entendeu? De revolta popular contra os governos que eram efetivamente opressores, né? Jamais o Muammar Gaddafi poderia imaginar que ele ia cair porque na Tunísia, entendendo? Os fiscais municipais, né, estavam extorquindo um vendedor de tomate na feira, né? Então, assim, realmente foi um levante, uma série de levantes populares, mas os governos que os seguiram, né, entendendo? Necessariamente não representaram melhorias, né? A própria Líbia está aí, não se levantou da Primavera Árabe, né? É um assunto para a gente discutir posteriormente. Embora eu vou dizer, também não sou especialista, né? Não, mas seu comentário foi muito bom, foi bem explicado e aprofundado. Bom, eu também gostaria de fazer uma provocação respeitosamente e te perguntar, Saep, e deixar aberto para a participação dos demais participantes do debate, a desobediência civil praticada por nós brasileiros, você disse que nós temos uma longa tradição de desobediência civil. Mas será que essa desobediência civil ela não se dá de uma forma assim incalculada? Não sei nem se essa palavra existe. Ou seja, sem cálculo, de forma não premeditada, por conta da alta burocracia? Por exemplo,
por conta de leis como não se pode servir sal à mesa nos restaurantes. E aí os restaurantes decidem não cumprir, na maioria das vezes. Será que não tem a ver com um calhamaço de leis e lógicas que o Estado brasileiro promove, tanto a nível de municipalidade como a nível estadual e federal? Será que esse fenômeno de lei que não pega não tem muito mais a ver com isso? Em que pese Tiradentes, em que pese momentos heróicos, né? A revolta da cachaça, onde foi o nosso tia páreo brasileiro, vamos dizer assim, né? Mas em que pese esses momentos brilhantes, boa parte dessa desobediência civil não é resultado, na verdade, ela não é não intencional, na verdade, por assim dizer? Olha, Júlio, eu acho que se nós focássemos mais, né, na cobrança da nossa representatividade, nós poderíamos não abandonar tanto assim o aspecto da integridade da nossa aderência às leis, né? Entendeu? E, assim, se está havendo essa falta de aderência, né? Se nós estamos abandonando a nossa própria integridade, isso não é bom para a sociedade, né? Entendeu? A gente tem que focar na nossa representatividade, né? Em como nós estamos sendo representados, em como as verdadeiras aspirações, né? O quanto a gente quer de governo, já foi citado aqui, né? O melhor governo é aquele que menos governa. O quanto efetivamente a gente quer de governo e em que instância, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que nós estamos focando na ação errada, né? Entendeu? Na mais inadequada. Eu queria comentar o que vocês três falaram rapidamente para a gente poder seguir, mas eu vou fazer uma pontuação. Primeiro, eu queria agradecer o que a Sônia falou dessa questão do Eustáquio, do Supremo. Estou de acordo. Esses assuntos não podem ser esquecidos, nós não podemos deixá-los para escanteio, mas eles precisam ser, e aí eu quero emendar com o que eu ia falar com o Saer, é que a questão toda de se nós temos ou não uma tradição de desobediência civil, na acepção leiga, digamos assim, não jurídica, de fato temos, só que, aí conectando também com o que o Júlio falou, só que a definição de desobediência civil ela é muito estrita. E existem alguns termos jurídicos que precisam ser esclarecidos para que todos estejam alinhados. A desobediência civil ela não é crime, mas os seus meios utilizados para desenvolvê-la, né, que podem ser inúmeros, você pode desobedecer a qualquer tipo de normativo, mas se ela tiver uma finalidade muito diferente do que é estritamente a sua definição, ela não é mais desobediência civil. Muitas vezes é falta de integridade mesmo, né, como foi mencionado aqui. Muitas vezes é porque aquele cidadão ele quer por motivos egoísticos. Isso não é desobediência civil. Isso não caracteriza. E a gente vai falar um pouco mais para frente o que efetivamente é. Só que é interessante ver, e até está nesse slide, esse último ponto em vermelho, que a desobediência civil ela não é crime. Crime na acepção jurídica de punição do ponto de vista de cerceamento de liberdade, de privamento de liberdade, privação de liberdade. Mas existem outras instâncias, como a instância civil, como a instância administrativa. Então, ela vai ser punida porque ela é um ilícito. Se não fosse, não seria desobediência civil. Então, ela pode ser punida. E é justamente o caráter da punibilidade que faz com que ela seja nobre. Porque ela é uma manifestação daquele indivíduo ou da coletividade de indivíduos, que mais comumente é uma coletividade, que vai se colocar em contrariedade ao normativo abusivo e vai assumir as consequências disso. E isso é falado por inúmeros autores. Não é nem o caráter, veja bem, não é nem o caráter não violento que faz com que ela seja desobediência civil, e sim, pode ser também, mas principalmente essa questão da ilicitude e da resistência por parte daquele que não está cumprindo. E aí é um pouco complicado a gente misturar esses conceitos, porque são muitos diferentes, e a gente vai falar um pouco mais adiante sobre a desambiguidade desses conceitos. Vamos primeiro falar sobre os elementos da desobediência civil propriamente ditos. A desobediência civil, para que seja perfeita, ela exige uma consciência do que se está fazendo. E aí eu volto a essa questão que eu estou respondendo ao Saer.
Não adianta sonegar impostos sem ter uma finalidade clara e uma intenção de mudar as leis e chamar isso de desobediência civil. Não é uma desobediência civil, isso é uma simples sonegação. É um crime que está sendo cometido. Os princípios de justiça, uma vez não respeitados pelos legisladores, eles se tornam a fagulha que vai fazer com que aquele indivíduo queira praticar esse ato. Agora, não necessariamente, justiça é o elemento fundante, mas não impede que outros princípios, como integridade, transparência e tantos outros, também sirvam de base de protesto. Não vai exigir uma base moral, porque efetivamente você não pagar um tributo ou você desobedecer uma autoridade não é moral, mas é principiológico, porque diz respeito ao caráter e as consequências que aquele fato vai acarretar. Portanto, ele desobedece independente do que vai acontecer depois. Ou melhor, apesar da sua provável prisão, punição ou multa, seja lá qual for a sanção do Estado. A comunicação é outro elemento que é fundamental, que precisa existir. Esses são elementos primordiais, consciência e comunicação, ou seja, isso é similar ao que ocorre com punições de um Estado. O Estado, quando ele pune, muitas vezes ele pune com objetivo pedagógico. Nós vemos até algumas sentenças, e por parte dos magistrados, eles procuram elencar no texto da sentença, da decisão judicial, quando existe um caráter punitivo pedagógico, como, por exemplo, em termos de responsabilidade civil, você está ressarcindo alguém e você está penalizando uma outra pessoa a nível cível, né? E aí não é criminal, é cível a punição, ou seja, patrimonial, para que aquela pessoa não cometa esse delito, esse erro, essa falha, essa irregularidade novamente. Deve-se dirigir à maioria com motivos públicos. Não adianta fazer uma desobediência civil silente. Ela precisa trazer esse caráter de pervasividade, de contato com a sociedade. E ela deve convencionar essa desaprovação de uma norma, chamando atenção para instigar mudanças e, por vezes, se utilizando de violência moderada para amplificar o seu alcance. Veja bem, nós não estamos falando de outras atividades ilícitas, como terrorismo, como tantos outros que a gente vai falar daqui a pouco. Mas são muitos institutos, ou por assim dizer, diagnósticos ou rótulos que são criados, mas que, embora eles tenham pontos em comum, eles são totalmente diferentes. Além da comunicação, ou seja, como você vai efetivamente deixar claro para aquele Estado que você está insatisfeito, tem também a publicidade. Eles não são atos secretos. Eles são cometidos publicamente, abertamente, e com facultativo aviso prévio à autoridade. Existe isso. Existe a possibilidade, se isso não for prejudicar aquele ato de desobediência civil, porque muitas vezes, por exemplo, atos como daquelas organizações não governamentais que libertam animais onde são feitos testes. Isso é um exemplo, né? de uma tentativa de quebra do status quo. Eles estão tentando protestar contra uma injustiça teoricamente cometida com os animais, que na visão daqueles manifestantes não podem ser tratados daquela forma. E se eles avisassem previamente aquela autoridade ou aquele detentor, eles iriam reforçar a segurança, não permitiriam. Então, muitas vezes, nem mesmo esse elemento ele é garantido, o aviso prévio à autoridade, mas ele também pode ser. Pode haver uma comunicação de que haverá um movimento e esse movimento vai marcar um desrespeito, como foi, por exemplo, no Brasil, a Marcha da Maconha. Péssimo exemplo, né? Mas é um exemplo de fato de um elemento e de um movimento de desobediência civil. Os manifestantes, nos idos dos anos 2000, realizavam aquelas passeatas sem autorização especificamente de defender pautas, e foram proibidos judicialmente, muitas vezes, por fazer apologia a crimes tipificados em lei. Então, você não pode fazer uma
uma aberta manifestação de algo que é contrário ao que está na lei. Isso não é liberdade de expressão, isso passa a ser uma apologia. E muitas vezes foram impedidos e realizavam da mesma forma. Isso é um ato de desobediência civil. Só para a gente ser bem técnico sobre o que está falando, porque isso faz toda a diferença lá na frente. Isso é o que vai permitir efetivamente que mudanças sejam feitas. E aí, de novo, eu não digo que seja um bom exemplo, porque eu pessoalmente não defendo essa bandeira, mas de fato conseguiram progresso. Foi uma DPF onde o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo o direito daqueles manifestantes. E a Marcha da Maconha passou a ser autorizada como sendo uma questão de princípios da liberdade de expressão e outros princípios que estão na Carta Maior. Agora, o que acontecia antes da manifestação do Supremo era desobediência civil. O que acontece depois da autorização judicial já não é mais desobediência civil, já é apenas uma passeata. E, finalmente, voltando à descrição, né, e aqui a gente falou consciência, comunicação, publicidade e, finalmente, não violência. Embora não seja um elemento essencial, ele é altamente recomendável, no sentido de que, se aquele indivíduo, aquele grupo de pessoas pretende ter o seu pleito atendido, pretende ter a simpatia popular, pretende ser reconhecido pelas autoridades como um pleito que deve ser atendido, quando você é não violento, você reduz muito os efeitos negativos da violação daquelas leis, que já é um ilícito. Né? E essa não violência, naturalmente, em relação a patrimônio público, a patrimônio privado, a uma série de outras condutas que são desnecessárias, mas que por vezes acontecem, mas principalmente a de indivíduos não deve ocorrer, porque é completamente incompatível. Uma vez que você busca a realização de justiça, você não pode cometer uma outra mais grave do que aquela que você pleiteia. Então, na forma não violência para pessoas, contra pessoas, é efetivamente muito importante. A não violência em si não é, mas a não violência em cima de pessoas é. E aí a gente já falou antes também, a questão da aceitação das punições. É isso que vai efetivamente demonstrar uma fidelidade ao sistema legal. E aí a gente tem um exemplo de Gandhi, que está descrito nesse artigo do jornal Deccan Herald, quando em 22 o advogado-geral Thomas Strangman trouxe a acusação de sedição para processar Mohandas, que é o nome de nascimento dele, Mahatma, que significa grande alma, né? Gandhi, o nome, ele recebeu esse título, Mahatma. Ele mencionou que Gandhi era um líder altamente ilustrado e reconhecido, só que ele conspirava contra o governo britânico na Índia. Enquanto ele lia a acusação, o advogado-geral ficou com a voz trêmula e se sentou olhando para o teto, quando Gandhi disse: "O advogado-geral foi justo comigo em suas declarações, porque é tudo muito verdadeiro, e não tenho desejo de esconder o fato que pregar desafeição a esta forma existente de governo se tornou quase que uma paixão para mim." Ou seja, ele reconhece o ilícito, mas ele mantém a posição dele. Isso é desobediência civil. E, no caso, não violenta, pois, notoriamente, o caso de Gandhi foi pela pregação da não violência. E Gandhi completou: "O único caminho para o senhor juiz, no caso, é ou abandonar o seu posto ou infligir a mim a mais severa penalidade, se acreditar que esse sistema e lei são de fato bons para as pessoas." E aí ele comenta sobre todo o contexto, de tudo que ele lutou, sobre a questão da taxação de produtos como sal, que na época garantia a subsistência dos seus conterrâneos, e que era proibitivo e que gerou a quebra de uma série de negócios. Dentre outros elementos, ele chegou a servir em favor do Império Britânico, né? E naquela época era tudo muito comum, porque era de grande extensão. O Commonwealth realmente foi um império de grandes proporções no século XX. E ainda assim,
ele tinha que tolerar crueldades que eram cometidas contra si e contra o seu povo, que ele enxergava como seu povo, naturalmente, era o povo do qual ele participava. E ele falava sobre as indústrias têxteis que estavam sendo arruinadas e outras mazelas. E aí ele finalmente falou: um privilégio é o que eu sinto ao ser julgado sob a seção 124A do Código Penal da Índia, sob o qual até o grande patriota Lokmanya Tilak, que declarou à corte que liberdade é meu direito nato, e aí a gente volta à questão dos princípios, fora julgado culpado. E completou: jamais quebrei a lei de Deus. Então, veja bem, aqui é o embasamento do justnaturalismo religioso, mas não é necessariamente esse. E sim a acepção de justiça que é comum a todos. Seja a visão cosmológica, a visão religiosa ou a visão iluminista, visão racional. E aí, trazendo à luz o que o Júlio já havia nos alertado mais cedo, o indivíduo que viola uma lei que sua consciência lhe diz ser injusta e que voluntariamente aceita a penalidade do seu encarceramento de modo a instigar conscientização na comunidade sobre tal injustiça, está, na realidade, expressando o mais alto respeito pela lei. Eis quem falou. Martin Luther King, inspirado por Gandhi, no início do século XX. Todos bebendo da mesma fonte. Senhores, se alguém quiser me interromper, por favor, fiquem à vontade. Houve um momento que eu faria a interrupção, mas eu não me recordo exatamente do ponto. Então, por favor, siga. Ok. Se eu lembrar, eu interrompo. Sem problemas. Ainda falando dos elementos da desobediência civil... Ah, Vitor, desculpa, lembrei. Claro, pode falar. Achei muito interessante a forma como você está delimitando o tema, explicando o que não é desobediência civil. E eu acho que é importante dizer também que terrorismo não é desobediência civil, por mais óbvio que pareça. Mas algum menininho aí que é do Antifas e que vai tacar pedra em carro dos outros, ele vai achar que é desobediência civil. Assim como fizeram escarcéu quando eu acho que veio óbito um homem negro no shopping aqui em São Paulo e saíram quebrando tudo, dizendo que era Malcolm X. Não tem nada a ver com Malcolm X. Até para mim é recente surpresa. Eu achava que Malcolm X defendia ações assim quase que terroristas de fato, mas não defendia. Quem passou a defender isso foram os Black Panthers, depois da morte tanto dele como do Luther King. Então, assim, sim, é muito legal a sua exposição no sentido de elucidar para que a gente mitigue a ignorância, né? Que um dia sim, a gente não tenha fascistas chamando de fascistas os seus opositores democratas, que é uma profecia do Churchill, né, se não me engano. Um dia, já acontece, né? Fascistas chamarão de fascistas, mais ou menos isso, parafraseando, os seus opositores. É o que mais acontece hoje. Eu acho que é alguma coisa no sentido de os fascistas do futuro isso. Acusarão os outros, né? É alguma coisa nesse sentido. Isso. Mas eu também não me lembro as palavras, não me lembro ipsis literis o que ele disse. Isso. Sim. Desobediência civil, ainda nos elementos. Se nós formos falar sobre o seu alcance, isso pode ser contra entidades e agentes públicos ou privados, embora, no caso dos privados, alguns autores discordem. E o que seriam entes privados? Sindicatos, bancos, universidades privadas, onde esse tipo de ação já não se justifica tanto. E alguns autores excluem desse tipo de categorização. A sua forma pode ser direta ou indireta. Ou seja, ela pode ser uma desobediência civil efetivamente porque, por exemplo, alguém está tentando vacinar você contra a sua vontade, ou seja, você está indo contra aquele normativo, aquele decreto que foi criado, né, porque ele diz respeito a você, ou pode ser indiretamente, quando você resolve fazer algum tipo de manifestação que vai chamar a atenção
e vai prejudicar algum serviço público, mas não necessariamente aquele serviço é o que está lhe atingindo no seu problema, mas é usado como um trampolim para chamar a atenção. Agora é que a gente começa a falar da desambiguação. É a forma da legalidade de se vai agrupar ou não outras pessoas, se vai causar violência, se vai causar danos ao patrimônio ou de outra forma, o quão está sendo comunicado, qual a motivação e o quanto ele é capaz de persuadir, que vai determinar os objetivos. E, por sua vez, vão determinar o tipo de dissenso, ou seja, a desobediência civil é um tipo de dissenso, mas não necessariamente é o único, como podemos ver aqui. Outras formas são objeção consciente, e aí, como exemplo, eu coloquei uma recusa solitária ao serviço militar. Isso não é desobediência civil. Você não está lutando para impedir que, no futuro, jovens de 18 anos sejam... Não. Você está se recusando a cumprir com algum dever que o Estado lhe impõe. Você pode fazer isso conscientemente, mas isso não significa que você esteja fazendo uso desse instituto da desobediência civil. Uma evasão consciente, quando você vai violar a lei em segredo por razões morais próprias. Uma ação revolucionária, que visa uma mudança de regime e possivelmente também influenciar a sociedade. Um protesto legal, daqueles que são agendados, são comunicados e respeitam todos os parâmetros da lei. Muito diferente. É um dissenso, mas é um dissenso muito mais recatado, digamos assim. Rule departure, que pode ser quando o próprio Estado, os agentes do Estado cometem um ato de suposta desobediência, que na verdade é uma quebra de regras, quando, por exemplo, policiais que deveriam estar contendo manifestantes não o fazem por simpatizarem daquela causa. Mas são todos dissensos diferentes. Cada um tem sua classificação e funciona de uma forma diferente e é lido pelo sistema jurídico de uma forma distinta. Terrorismo, que é a questão do medo e da insegurança. Esse é o propósito fundamental, é a propaganda através do medo e da insegurança. E protestos radicais, isolados. Então vejam que são muitas formas e cada uma delas vai variar de acordo com esses elementos. Se elas são solitárias, se elas causam violência, se elas se comunicam efetivamente. A objeção consciente e a evasão consciente não comunicam absolutamente nada, a não ser que você cometeu um ilícito. Essa é a única comunicação que você faz. A questão dos danos que são causados, da legalidade. Um protesto legal está dentro dos parâmetros da lei. No entanto, ele continua sendo um dissenso. Ele não é uma desobediência civil. E por aí vai. De acordo com a definição mais usual, desobediência civil envolve uma violação pública e não violenta da lei, cometida como meio de modificar essa lei ou uma política e melhorar a sociedade. Então, se nós quisermos uma definição de quadrinho para pendurar na parede, essa daí fica como a mais aceita na atualidade, embora, como nós já tenhamos visto, existem outras formas de se manifestar, inclusive violenta, ok? Como foi no caso de Nelson Mandela, que não fez apenas desobediência, não cometeu desobediência civil apenas pacífica. Quando nós vamos falar agora do Instituto Jurídico, que é o que nos interessa em termos de praticidade, coisas que, inclusive, podem ser feitas, né, objetivamente, na Alemanha e em Portugal, as constituições elas prevêem o direito de resistência, que não é exatamente desobediência, mas pode ser enquadrado como isso. A partir do momento em que, em situações previstas nessas constituições, o legislador já elencou causas para que aqueles cidadãos tomem a frente e resolvam o problema, sem que isso seja rotulado como a famosa autotutela, que os advogados tanto comentam. No Brasil, nós não temos uma descrição normativa da desobediência civil. Só que nós temos a Constituição, através da qual podemos fazer analogias, como foi na ADPF que eu mencionei, da Marcha da Maconha, onde se consegue
Afinal, o direito ele não é uma ciência exata, então você consegue manipular, ou melhor dizendo, para usar um termo mais adequado, moldar aquele seu entendimento à situação. Não necessariamente há uma manipulação. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, diz o artigo 5º, parágrafo 2º, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, nós temos uma pleiade de direitos e garantias, e a partir deles, se nós conseguirmos buscar esteio, buscar algum tipo de apoio nesses elementos, nesses direitos, nós conseguimos construir um raciocínio de desobediência civil que pode, inclusive, causar futura revogação daquela punição. A desobediência civil é direito fundamental decorrente do regime republicano, pelo princípio democrático e da cidadania, assim elencados os princípios fundamentais do Estado brasileiro. O povo detém esse poder, afinal, é ele que o entrega, né, de forma contratualista ao governo, em primeiro lugar, e ele visa cessar injustiças ou abusos desses direitos fundamentais. Então, esse direito de desobediência civil ele vai ocorrer, eventualmente, caso a caso, mediante apreciação. Já dizia nosso célebre filósofo grego, ser um bom cidadão e ser um bom homem não significam sempre a mesma coisa. Portanto, isso se encaixa perfeitamente na questão da desobediência civil, onde você não necessariamente está sendo um bom cidadão, por assim dizer. Na verdade está, né? Porque você está buscando melhorar as condições. Mas pelo fato de resistir, você imediatamente não está sendo um bom cidadão, na acepção mais superficial da palavra. Mas você está sendo um bom ser humano. Júlio, você quer acompanhar, quer ler para a gente aí, só para não ficar sempre só eu? Vamos promover esse debate aí. Aproveita e já comenta. Claro, uma honra. Vamos lá. Lutei contra a dominação branca e contra a dominação negra. Celebrei o ideal de uma sociedade democrática livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual espero viver e alcançar, mas se necessário for, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Nelson Mandela, e um nome africano, possivelmente dele, o qual eu desconhecia. Esse é o nome de 1918, batismo dele. 2003. Deram esse nome. Africano e impronunciável, que eu não consigo falar isso aqui. Eu acho que é Rolilala. Rolilala. E Nelson foi por conta dos missionários, né? Muitos mudavam de nome por conta do trabalho da igreja, né? Sim, sim. Então, Nelson é um nome visivelmente cristão. As igrejas... Elas buscavam esse achatamento cultural, né? Agora eu vou dar um exemplo, Vitor, e eu sei que vou te agradar, de como a religião pode ser perigosa. Muita gente não sabe, mas o apartheid africano ele é, em boa medida, fruto de uma cosmovisão, de uma visão da Igreja Reformada sul-africana, dos calvinistas sul-africanos. Porque no calvinismo, eu não sei se os demais integrantes conhecem, existe uma visão da realidade meio que determinista, no sentido de que, por exemplo, se há homens escravos, é porque Deus determinou assim. Então, essa é a ordem natural e é uma ordem contra a qual não deve haver contestação. Então, o fato, a igreja, os calvinistas sul-africanos, a igreja presbiteriana sul-africana apoiou formalmente o apartheid. Hoje é uma meia-culpa que ela faz, mas ela apoiou formalmente. Agora, alia-se a isso que vários nazistas também imigraram para a África do Sul. Então, é uma simbiose, é um conjunto de fatores
que fez com que esse sistema vigorasse lá. Mas a religião teve a sua participação danosa, como teve também a sua participação positiva. O próprio Mandela, que é uma figura controversa, era metodista e tal, e ele, nos tempos de prisão, buscou refúgio na própria espiritualidade. Mas, assim, como pode ser uma faca de dois gumes, né? Claro, sem dúvida. Isso é justamente o que se fala quando nós estamos tratando de desobediência civil. As entidades, as instituições não são infalíveis. Elas precisam ser fiscalizadas. Tá? E aí, isso foi o que Mandela falou. E o que Thomas Jefferson falou? Quando um longo histórico de abusos e usurpações, buscando invariavelmente o mesmo objetivo, cujo desenho e meta é reduzir o povo abaixo de um despotismo absoluto, é o direito deles, é seu dever derrubar esse governo. Agora, isso está na Declaration of Independence. Então, isso foi uma fala muito importante, e vejam como essa questão da desobediência civil ela está imbuída na cultura norte-americana. É um político falando isso, né? É um um ideólogo, dos fundadores, né, de tudo, exatamente. Um filósofo e tal. Terceiro presidente norte-americano. Desobediência civil. Senhores, vivemos tempos de desobediência, temos princípios sendo violados, temos instituições enfraquecidas, corrompidas, que justifiquem essa desobediência. Eu vou deixar aqui para vocês essas reflexões. Vou me despedir no sentido que ainda temos 5 minutos, vocês vão poder comentar algum tempo. E fico à disposição para quaisquer dúvidas que, porventura, eu consiga sanar e quaisquer comentários adicionais. Queria agradecer a participação de vocês e a oportunidade de falar sobre esse tema que nós ainda podemos tão bem trabalhar ao longo do ano, enfim, ao longo da existência da nossa sociedade filantrópica. Muito obrigado a todos. Muito bom. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, é porque meu som sumiu, meu vídeo também. Bom, eu só tenho que agradecer a vocês, Vitor e Júlio, pela forma como conduziram a reunião e pela clareza com que dissecaram o tema escolhido pelo grupo. Para mim foi uma tremenda aula. Muito obrigada mesmo, viu? Adorei. Eu estou devendo uma coisa que eu não falei, hein? De quem era aquela frase lá no início? Pois é, você já falou, como é que não falou? Não falei. O que acontece? É uma citação escuta essa de Thomas Jefferson. Ela é decorrente dessa. Essa que está agora na tela é a original. Aquela do início, na realidade, foi falada por uma líder de um partido verde na década de 80. Epa! Quem não era? Tem absolutamente nada a ver. Quem era? Heloísa Helena? Não me recordo, mas eu vou levantar esse nome e eu passo para vocês. Só que o que acontece? Não é um erro total, porque Thomas Jefferson, de fato, falou isto que está na tela, que é basicamente a mesma coisa. Só que a questão fundamental não importa quem esteja citando, importa o conteúdo daquilo que nós estamos reproduzindo, e todos essas pessoas de épocas diferentes e de matizes diferentes acabam remontando a mesma sabedoria universal. É justamente a questão da justiça por detrás de cada normativa. Isso é que é o essencial. Muito interessante. Só falta a gente descobrir que foi Marina Lima, né? Aí... Marina Silva? Seria Marina Marina Silva. Marina Silva, sim. Marina é cantora. Eu falei em Heloísa Helena, que a Heloísa Helena também lembra que você sabe. Ela era senadora. Mas eu também quero agradecer, Vitor, porque eu achei que você e o Júlio, os dois, fizeram um trabalho muito bom. Realmente abordou, teve uma intensidade e um conteúdo tão grande, né? Quer dizer,
foi dissecado o tema para nós. E isso é muito bom para a Precisando de gente ter as bibliografia depois, referências. tem aqui. Pois é, essas Eu mando para você. referências. Tá ótimo. É isso que eu ia perguntar. Você vai disponibilizar essa apresentação por e-mail? Sim, sim, certamente. E é bom que vocês tenham, é bom que vocês conversem com a gente a respeito, que nós troquemos, e é bom que vocês divulguem e divulguem o nome da sociedade, divulguem o nosso propósito. Esses temas, eles são justamente para nós partilharmos com a sociedade, e é apenas trazendo luz ao conhecimento que a gente vai promover alguma mudança, né? Dentre outras ações, é claro, mas essa é essencialmente uma das nossas atribuições principais. E, claro, por favor, a bibliografia fica ao final, vocês podem consultar também e fiquem à vontade. Eu queria fazer uma sugestão, Vitor, Claro. para que quando esses conteúdos começarem a ir para o canal, né, que antes os debatedores façam uma reunião de pauta, né, entendeu? Para que a gente possa ter mais ganchos para o debate, né, entendendo? E que a coisa fique um pouco mais dinâmica aí, mas olha, assim, em termos de qualidade de conteúdo, de debate, eu acho que está excelente, entendendo? É um serviço que a República vai prestar aí, entendendo? Em divulgar esse tipo de debate. Parabéns. Bom, fico aí. muito feliz pelo seu elogio. Eu só vou pedir desculpa aí porque eu preciso correr para Não, já está no nosso horário. Compromisso. Absolutamente. Então, ok. Muito obrigado pela presença. Nada, obrigado. Satisfação estar com todos vocês aí. Igualmente. Obrigado. Também. Eu achei muito interessante também porque esse conteúdo serve a esses esclarecimentos, né? Porque a gente acaba ficando muito motivado, muito apaixonado pelo tema, mas não vai fundo assim, né? Nas pesquisas, na história, na fundamentação jurídica. E, inclusive, acho que vai surgir aqui uma dúvida ou outra e acho que a gente lá no grupo a gente vai poder expandir isso, né? Não se encerra aqui, imagino, que você vai manter o canal de debate aberto, salvo sendo oportuno aqui, né? Tendo uma... Sem dúvidas. Vamos manter. E a ideia é fazermos debates como esse, e aí aceito de muito bom grado a sugestão do Saerp de fazermos com ganchos, né, e combinarmos a pauta antes para que fique mais dinâmico mesmo, porque do contrário fica uma exposição e não é essa a intenção. Os ganchos existiram, né, essas reflexões, só que só agora no final, então acabou que não deu muito tempo da gente incluir isso na exposição, né? Mas, assim, é uma primeira experiência também, então acho que está super dentro do esperado. Foi muito proveitoso, parabéns. Que bom, parabéns para todos nós. Essa é uma construção que a gente está fazendo com a participação de vocês, de todos, né? Seria impossível, a República é impossível sem os seus integrantes. Acredito que o Victor vai compartilhar da mesma ideia e somos gratos. Vocês abrilhantam e é muito positivo, eu vejo com muito bons olhos quando a gente abre uma reunião e tem 7 pessoas que sejam interessadas em debater assuntos pertinentes para a sociedade. E vamos assim avante, queremos crescer, queremos mais integrantes e vamos chegar lá. Excelente. Obrigado, Júlio, pelas suas palavras. Eu estou totalmente de acordo. É um projeto nosso e temos muito trabalho pela frente, né? Esse é só o princípio. Por favor, fiquem à vontade. Essa reunião está oficialmente encerrada, mas o espaço de convivência aqui está oficialmente aberto. Podemos falar à vontade, ok? Bom, então...